Boa tarde, Marabá. Hoje é feriado nacional, dia de Tiradentes, 21 de abril de 2020. Chega até você mais uma edição do Repórter Cidade com a notícia da hora. Vamos às informações. CESPA registra mais um óbito no estado do Pará, chegando a 35 mortes. Roubo de motos cresce na cidade. Aglomeração e muita confusão na porta da Caixa Econômica Federal. Teve intervenção da Polícia Militar. E mais, o tráfico de drogas que continua imperando na cidade. A Vila do Rato tem muita gente traficando. A polícia esteve no local, fez a intervenção e você vai ver daqui a pouquinho a informação no Repórter Cidade. E começa agora. CESPA registra mais um óbito no estado do Pará. Uma mulher de 75 anos é a última vítima. A quantidade chega a 35 mortes por Covid-19. Informação do repórter Jefferson Assunção. Infelizmente, foi registrado mais uma morte por conta do Covid-19 no estado do Pará. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, CESPA, confirmou mais uma morte de um paciente infectada pelo novo coronavírus no estado do Pará. A vítima foi um homem de 75 anos de idade da capital Belém. Com um novo óbito, o estado registra 35 casos de pessoas que morreram por conta do Covid-19. O órgão também confirmou mais 217 casos. Agora são 902 pacientes com a doença no Pará. Foi divulgada uma lista com o sexo, a idade e a cidade de cada infectado e também um mapa de mortes. A CESPA, assim como o Ministério da Saúde do Brasil, orienta para que as pessoas continuem fazendo isolamento social, evitem aglomerações, lave a mão com água e sabão, passe álcool gel 70, além de tomar outras precauções. Só saia de casa se for de fato necessário. Nesse momento nós estamos passando por esse momento difícil por conta do Covid-19, mas a orientação é que as pessoas continuem fazendo as regras repassadas tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto o Ministério da Saúde do Brasil e também a Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Olha, é lamentável que os idosos estejam sendo os mais afetados com o coronavírus. Para você ter uma ideia, minha gente, a situação é grave em outros países. O Brasil tem conseguido diminuir a quantidade de pessoas que estão aí afetadas, muitos sendo curados. Vamos dar um balanço rapidinho do que está acontecendo. Vamos à visão geral dos casos. No Brasil, temos 40.814 casos registrados. Desses 40.814, 2.588 mortes. 22.991 pessoas já se recuperaram do coronavírus. Significa dizer que mais de 50% das pessoas que foram contaminadas já se recuperaram. Mas muitos estados continuam com casos diários. No mundo, temos aí 2.494.915 pessoas contaminadas, 171.249 mortes e 658.009 pacientes recuperados, vítimas recuperadas. Os Estados Unidos lidera com 799.515 casos e 42.897 mortes, sendo 73.373 pessoas recuperadas. Significa dizer 10%. Olha, devemos continuar com a prevenção. Devemos continuar nos mantendo em casa, saindo apenas para o imprescindível. Coisas que só você pode e deve fazer. Agora, para que o comércio permaneça aberto, para que você continue trabalhando, dar continuidade ao seu serviço diário, o município, o estado e o país precisa agir, precisa ajudar a população. Meu amigo, você sabe quanto custa um teste rápido na China? Qual o valor de um teste rápido na China? $6, R$26. Sabe quanto custa no Brasil um teste rápido? R$100. Por que os governos dos estados não estão testando a população? Qual a dificuldade de encaminhar testes para o estado do Pará? Esses testes foram comprados onde? Quando? Por que ainda não chegaram?
né? Então, tem chamado muita atenção de todos aqueles que têm opinião verdadeira e que quer debater o assunto neste país, neste estado, neste município. Seria muito bom chamar a atenção do prefeito, do governador e dos governantes do restante do país. Deveríamos abrir aqui lacunas para que grandes empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, que até agora doou apenas máscaras para Marabá, que levam o minério da cidade, da região, todos os dias passando pelo município sem deixar nada, a Vale, em vez de comprar testes rápidos e encaminhar para o município, não, ela mandou máscaras. Só máscaras não adianta. As pessoas continuarão se contaminando. É preciso que alguém comece a agir, comece a bater forte nessas grandes empresas que usam e abusam do estado do Pará e que nada deixam, para que possam fazer doações milionárias na compra de testes rápidos para salvar a população. Porque, minha gente, não adianta você permanecer com o comércio aberto, permanecer com a aglomeração de pessoas nas ruas, permanecer com tudo isso que estamos vendo aí em porta de agências bancárias, em estabelecimentos comerciais, se você não testar as pessoas. Se você não testá-las, elas continuarão se contaminando e contaminando muitas outras. Então, siga esse conselho. Se você está em casa, permaneça. Saia apenas para o imprescindível. Não abuse do momento, pois devemos nos precavermos, andarmos prevenidos com certeza. Ao sair de casa, coloque máscara. Agora, o município precisa testar a população urgentemente para evitar que o vírus continue se alastrando. Um outro detalhe que me chamou muito a atenção foi o que Marabá está fazendo para conter a disseminação do vírus. Começou dizendo que não é férias, não é hora de ir ao cinema, não é para ir às festas, não é para ir a locais públicos, é hora de seus filhos ficarem em casa para a proteção de todos. Realmente, é hora de todos ficarem em casa para a proteção de todos, mas é hora também de fazer a testagem junto à população para evitar a disseminação do vírus, tá certo? Vamos à opinião de muita gente que tem nos mandado áudios, inclusive vídeos. Vamos colocar no ar aí a opinião das pessoas, quais os procedimentos que estão sendo tomados por elas no que diz respeito à pandemia. Veja aí. Olá, meu amigo Jorge. Eu acho que essa questão do fechamento do comércio, todo mundo sabe que ela é uma questão muito ampla, né? Há muitos interesses envolvidos, né? Vamos dizer assim, interesses esses que todo mundo sabe quais, né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora. A gente tem que ter muito bom senso também, né? Que eu acho que é o que mais cabe aí, porque todo mundo já sabe o que deve e o que não deve fazer, o que pode e o que não pode fazer. Então eu acho que nessa hora fechar comércio, será que é a melhor opção mesmo? Será que é a melhor saída? Eu acho que a população ela já está, vamos dizer assim, sábia, ela já está sabendo o que precisa e o que não precisa ser feito há muito tempo. Ninguém aguenta mais escutar quais são os cuidados que devemos tomar contra o coronavírus. Então acho que já está todo mundo por aqui de tanta informação. Todo mundo já sabe o que pode e o que não pode fazer. Então essa questão de fechar comércio, eu sou totalmente contra, porque nós temos que trabalhar. Somos pais de família e temos que botar o sustento na mesa. Portanto, está aí a opinião de um telespectador, de um internauta a respeito deste assunto. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta em instantes para dar continuidade no programa sobre a pandemia, sobre outras notícias do que está acontecendo na cidade. Fique ligado, a gente volta em 2 minutos. Até já. Já de volta com as últimas informações para você nesta tarde de hoje, com a notícia da hora. Olha, eu estava dando uma olhada aqui nas notícias em rede nacional
E o Ministério da Saúde tem a seguinte informação, de que ampliou de 46,2 milhões para aquisição de testes. O Ministério da Saúde amplia para 46,2 milhões as aquisições de testes. A previsão inicial era de 23,9 milhões de testes para diagnóstico do Covid-19, tanto para compra direta quanto para doação. O objetivo é aumentar a capacidade de testagem no país. Aquilo que estávamos conversando no primeiro bloco aqui no Repórter Cidade, aquilo que a gente conversou agora há pouco aqui no programa. Vale a pena lembrar que Marabá está passando por uma situação muito difícil, que as pessoas estão vacilando. É preciso que você se previna o mais rápido possível para evitar que a doença continue contaminando, o vírus continue contaminando as pessoas. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do que está acontecendo em outras regiões aqui do sul do Pará, sudeste do Pará, nordeste do Pará, o que está sendo feito. E em Marabá, a partir de quando teremos testes rápidos para a população? Essa é a pergunta, viu, prefeito? Essa é a pergunta. O povo quer saber a partir de quando teremos testes rápidos para testar a população. Porque não adianta sempre trabalhar numa situação como essa, sem saber do que está acontecendo. Você pode trazer o vírus para dentro de casa e contaminar pessoas que estão aí em quarentena. Olha, roubo de motos e outros detalhes aconteceram nas últimas horas em Marabá. Muita confusão em frente à porta da Caixa Econômica Federal. A Polícia Militar teve que conter as ações. Vamos até lá. A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia e 34º Batalhão de Polícia Militar responsável pelo Complexo Cidade Nova e municípios adjacentes, trabalhou muito nas 24 horas. Hoje, dia 21, é dia de Tiradentes. Ele é patrono também da Polícia Civil e Polícia Militar. E vamos às ocorrências. A Polícia Militar realizou apoio a outros órgãos no Banco Caixa Econômica Bairro Cidade Nova, próximo à Praça São Francisco, aqui em Marabá. O solicitante que trabalha na Caixa Econômica solicitou uma viatura no local ao dissipar a aglomeração que se formava no local. A ocorrência foi repassada à guarnição da viatura 3404, que deslocou até o local informado juntamente com a guarnição VTR 3403 e controlaram a situação. Uma situação de furto na rua 26 de junho, próximo à Praça da Liberdade. O solicitante informou que teve sua moto de placa JVD 2247 Honda CB 250 Twister amarela furtada de sua casa pela manhã. Foi repassado à rede rádio. Foram feitas rondas pelas viaturas da área, porém nada foi encontrado. Por volta das 17 horas, um denunciante que se identificou como Sargento Françoaldo entrou em contato via NIOP informando que encontrou a referida motocicleta no bairro da Infraero, que a situação foi repassada à viatura 3405, que foi responder à ocorrência. Outra situação de furto na folha 6, quadra 43, lote 6, próximo ao Comercial Guedes, bairro de Nova Marabá. O solicitante informou que teve sua moto Pop vermelha furtada, placa da motocicleta OTT 0171, que a mesma estava estacionada durante a noite em frente à sua casa e foi repassado via rádio que foram feitas as rondas pelas viaturas da área, porém nada foi encontrado. Bom, essas foram as ocorrências registradas pela Polícia Militar, as operações feitas nas últimas 24 horas pelo 4º Batalhão de Polícia Militar e 34º. Nesta terça-feira chuvosa, dia 21, feriado, a Polícia Militar continua nas ruas de Marabá para controlar os malfeitores. Olha, aquilo que eu estava falando, aglomeração gera confusão, bagunça, os roubos estão acontecendo na cidade. É preciso a gente ter uma ideia do que realmente deve ser feito em Marabá. E olha que a Polícia Militar tem trabalhado muito, a Polícia Civil nas investigações, cumprindo aí mandados de prisão e apreensão, mas o bicho continua pegando, né? E as pessoas não respeitam nada. Minha gente, a situação é crítica aqui em Marabá. Olha, tráfico de drogas, 4 presos. A polícia encontrou crack e cocaína mais uma vez lá na Vila do Rato. Que coisa, põe na tela.
Plantão relativamente tranquilo aqui na seccional de Polícia Civil da Folha 30 nas últimas 24 horas. Apenas uma ocorrência foi apresentada de maior relevância. Por volta de 1h da madrugada de hoje, a Polícia Militar em rondas próximo à Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato, avistou um veículo com 4 indivíduos no interior do mesmo saindo do local. Ao notarem a presença da polícia, eles manobraram de forma abrupta, a polícia perseguiu e conseguiu fazer com que eles parassem. Com eles foi encontrado 19 trouxas de crack, um papelote de cocaína e uma trouxa de maconha. Bom, esse quarteto nada fantástico foi conduzido e apresentado aqui na seccional de Polícia Civil da Folha 30 para os devidos procedimentos legais cabíveis. A polícia continua investigações. Sabemos que ali naquela área, na Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato, é conhecida por ser área vermelha do tráfico de drogas. Inclusive, tivemos uma abatida da Polícia Civil nos últimos dias lá. E a Polícia Militar, através do 4º Batalhão de Polícia Militar, tem intensificado rondas naquela área. A polícia quer saber agora de quem que eles compraram essa droga. O trabalho policial continua e a gente vê que as pessoas, traficantes de drogas, não dão trégua. Eles continuam trabalhando, né? Enquanto você está em casa, de quarentena, junto com a família, os traficantes estão agindo, os viciados comprando. Essa é a realidade do que está acontecendo neste país e em Marabá não é diferente. Tem mais gente chamando, tem mais gente que quer falar a respeito da pandemia, tem mais gente que quer dar opinião. Vamos lá. Jorge, eu vejo a situação do Covid-19, uma epidemia sem precedente no mundo. Essa epidemia afeta diretamente os mais necessitados e os nossos idosos, né? Quando tudo isso passar, eu vejo um caos na economia. As pessoas sem trabalho, as empresas sem perspectivas. E como superar tudo isso? Essa é a grande pergunta. Parar tudo não é a solução. Até porque nós podemos pegar esse vírus até manipulando um alimento, uma embalagem de um alimento. Então, era para ter o Brasil se preparado para testar mais a população. Mas falar isso agora é mais difícil. Então nós temos de rezar, pedir que Deus proteja as famílias que já perderam os seus entes queridos e que estão ainda com seus parentes internados em tratamento. A sua opinião é muito importante para todos nós. Vamos debater os assuntos, vamos falar da pandemia, quais os cuidados que devemos tomar. Você que passou esse último áudio aí, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Daqui a pouquinho tem mais áudio para a gente rodar aqui no Repórter Cidade. Logo após o intervalo. Até já. De volta com você, com as últimas notícias sobre o que está acontecendo em Marabá. Daqui a pouquinho iremos falar sobre o dia de hoje, que é feriado, dia de Tiradentes, 21 de abril de 2020. Falar da Inconfidência Mineira. Teremos aí uma entrevista com o professor Flávio Leite aqui no Repórter Cidade, então fique ligado nessa informação. Fazendo o programa aqui de casa, né, em quarentena, para evitar transtornos futuros. Essa é a realidade. Muita gente já está fazendo isso. E todos devem continuar nesse caminho, né? Para evitar que o vírus continue atacando as pessoas no Brasil e no mundo. Em Marabá temos que ter muito cuidado. Uma situação aí do clima hoje em Marabá, vamos lá, vamos pesquisar o que está acontecendo em Marabá, no Pará. O clima de hoje, 29 graus de temperatura, amanheceu chovendo, né? Por volta de 9 horas começou a chover na cidade. Nesse instante aí temos 29 graus de temperatura, 60% de chuva, umidade de 89%, com ventos de 6 km horários. A informação é que teremos chuva, a máxima de 29 e a mínima de 23 graus centígrados. O alerta amarelo com chuvas intensas para o estado do Amazonas, Maranhão e Pará.
E olha, um menor tentou assaltar uma mulher em via pública às proximidades da rodoviária de Marabá. O menor foi pego por populares, apreendido, mas apanhou que nem gente grande. A polícia foi acionada e o menor encaminhado para apresentação na delegacia. Veja aí. Então, nós estamos próximo à rodoviária da Folha 32, onde nas últimas horas um menor passou por maus bocados. Ele saiu de casa não para comprar remédios na farmácia, nem para ir para a igreja. Ele saiu com um simulacro de arma de fogo na intenção de fazer o mal. E aqui ele viu uma mulher passando tranquilamente, coitada. Vinha ali da rodoviária e aí, de repente, ele tirou o simulacro de arma de fogo e falou: é assalto. E tomou de assalto o celular dela. Mas tinha muitas pessoas aqui e uma dessas pessoas notou que esse menor estava com um simulacro de arma de fogo, ou seja, a arma dele não atirava, era de brinquedo. Ele foi agarrado por populares, apanhou bastante, ficou imobilizado aqui no chão. A polícia militar foi acionada, ele foi conduzido para a seccional de polícia civil da Folha 30. Foi apresentado e responderá por ato infracional análogo a assalto. Aquilo que eu falo todos os dias no programa, né? Enquanto os políticos não mudarem as leis deste país, continuaremos a ver menores deitando e rolando, fazendo o que bem entende e nada acontece, apenas recebendo o sermão. Quando o caso é mais grave, quando ele é quanto mais, ele é encaminhado lá para o CIAM, para que possa passar um bom tempo. Mas lá é pior do que a cadeia. Aprende coisa, é pior do que a cadeia aqui da Mariana Antunes, aprende coisas piores. Essa é a realidade. Olha, tem mais gente para falar, Zé Filho? Põe na tela, vamos ouvir a opinião do povo. Olha, no meu ponto de vista, não é nem que seja uma opinião, né? Talvez seja uma solução. A gente sabe que o álcool em gel tá caro pra caramba e é uma das obrigatoriedades também, entendeu? Então eu acho que se tivesse uma pia, eu tenho certeza, se tivesse uma pia na entrada do estabelecimento com água corrente, água de qualidade a água, com sabão, papel toalha, ou de minha preferência nem seria papel toalha, seria aqueles aparelhos que enxuga as mãos com vento, entendeu? Iria economizar muito até para o dono do estabelecimento, porque ele já não ficaria refém desse álcool. O álcool sairia muito caro, é muito álcool em gel, aí o álcool em gel ficaria barato para todo mundo, entendeu? Tá um absurdo, cara. Você vai aqui num lugar aqui, um frasco pequeno, 500, não sei quantas ml lá, 19, 20 reais, e não tem polícia no mundo que consiga prender o dono do estabelecimento, não. E eu discordo também, entendeu? De prender. E sobre a questão, o comércio teria que funcionar com controle social, negócio de prevenção sem controle, não existe. Todo mundo tá na rua fazendo o que quer, já se viu isso. Então, isso aí não, cara. Eu acho que o comércio tem que funcionar, mas com respeito. Só isso. Valeu! Olha, a informação que acabei de receber agora é de que Marabá tem hoje cerca de 35 respiradores. Mas muita gente está perguntando onde estão esses respiradores. A informação que eu obtive da Ascom, que é a assessoria de comunicação do município, de que esses respiradores estão no Hospital Municipal de Marabá, com atendimento médico 24 horas, com 3 médicos à disposição dos pacientes, de que o pior está sendo esperado, né? Pessoas contaminadas poderão chegar a qualquer momento para receber o atendimento desses médicos. O que nos deixa a imaginar é que esse boletim que é divulgado diariamente pela Prefeitura Municipal, pela Ascom, na minha opinião, é um boletim mentiroso. Sabe por quê? Porque você não pode confirmar tantos casos descartados se não temos aqui em Marabá testes rápidos. Né? Se tivéssemos testando a população, com certeza a história seria diferente. Com certeza. Então, temos aí casos descartados, confirmados, em análise. Como que esses casos estão em análise se vocês não têm teste rápido? Se vocês não têm testes, se vocês não estão testando em Marabá?
Esses testes estão sendo enviados para onde? Né? Esses exames estão sendo enviados para onde? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo aqui na cidade. Eu vou para o intervalo, volto em 2 minutos com a última informação para você. Até já. De volta com você em cima da hora com as últimas notícias para falar sobre o feriado de hoje, que é um feriado nacional, é o dia da Inconfidência Mineira, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Vamos lá, professor Flávio Leite está a postos para conversar com a população, para falar sobre a Inconfidência Mineira, sobre o feriado de hoje. Jefferson Assunção, você e o professor. Bom, hoje é dia 21, dia de Tiradentes. O apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que foi famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ser o único entre os inconfidentes a receber pena capital, a morte por enforcamento. O especialista em história Flávio Leite conta sobre a história de Tiradentes. Eu sou o professor Flávio Leite, professor de história, e hoje eu venho falar de maneira muito resumida sobre Joaquim José da Silva Xavier, ou mais conhecido como Tiradentes. Este personagem foi que propiciou para que hoje nós tenhamos este feriado. Pois bem, quem foi Tiradentes? Tiradentes viveu até o final do século XVIII em Minas Gerais e, quando falamos sobre o final do século XVIII, estamos falando sobre o período do colonialismo, ou seja, era o período em que o Brasil ainda era uma colônia vinculada a Portugal. Tiradentes foi personagem de um evento chamado Inconfidência Mineira, ou também conhecido em alguns livros como Conjuração Mineira. Ele foi responsável por tentar trazer para o Brasil uma independência antecipada, devido ao fato de os Estados Unidos e outros países, como a França, por exemplo, já estarem gozando de outros princípios de liberdade. Só que, logicamente, no período colonial, a coroa portuguesa não deixou isso barato. Foi descoberto a trama e a Conjuração Mineira acabou com o degredo, que é uma pena de afastamento para os demais, e alguém tinha que pagar o pato, ou seja, tinha que dar o exemplo. A coroa então sentenciou Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, à morte. Ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado e suas partes distribuídas ao longo do Brasil. Brasil colônia, não esqueça. Para dar exemplo àqueles que pretendiam ou estavam intencionando tirar os poderes da coroa e transformar o Brasil numa independência. Pois bem, esse feriado de hoje, que é o feriado de Tiradentes, é um feriado que representa a luta de um homem na tentativa de garantir liberdade para seu povo. O fim foi trágico, mas a posterioridade trata hoje Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, como o patrono ou um dos primeiros lutadores para a independência do Brasil colônia. Um abraço. Valeu, professor. Valeu pela informação sobre a Inconfidência Mineira, o feriado de hoje. Amanhã, quarta-feira, o Repórter Cidade volta com a notícia da hora para você. Fique em casa, busque se proteger. Ao sair, use máscara, evite a contaminação. Não vamos disseminar esse vírus. Previna-se. Assim como estou fazendo, quero que você faça também. Fique em casa com sua família. Até amanhã, se Deus quiser.